Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Flash Score. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, ele é muito importante para que o YouTube entregue para muitos amigos que gostam de futebol e ainda não conhecem o nosso canal. Se é novo, se inscreve, dá aquela moral, você está em casa, na sua casa Flash Score. Campeonato Brasileiro para 2 semanas, vamos debater esse tema aqui. Vinícius Júnior concorre à Bola de Ouro, é o cara para ganhar, desbancar a promessa Neymar. A Bundesliga tudo resolvido, mas tem recordes para acontecer. E Mbappé, a caminho da Espanha, vai deixar o PSG, tudo isso e muito mais. E vamos falar também sobre o campeonato inglês. Jürgen Klopp, o cara vai embora. E aí, nós vamos ficar sem Jürgen Klopp por quanto tempo? Tudo isso e muito mais acompanhado dessas feras aqui. Primeiro, deixa eu cumprimentar Eduardo Gerac. Edu, seja muito bem-vindo a mais um podcast nosso Flash Score. Vamos para cima com muita informação e muito debate, porque o futebol não para. Parou no Brasil só. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Tudo bem, sim. Realmente, com essa paralisação, mas temos muitos assuntos, independentemente dos jogos do Campeonato Brasileiro estarem parados. Um grande abraço também para todas e todos que nos acompanham aqui em mais essa edição do podcast Flash Score. Vamos que vamos. Com certeza. E o nosso convidado, que já é da casa, já veio em outras oportunidades, o Cássio Cardoso está com a gente também aqui, apresentador, que dá um show aqui e acrescenta demais com informações. Cássio, tá tudo bem com você, meu amigo? Seja bem-vindo. Um abraço, Fábio. Um abraço, Edu. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com toda a galera do Flash Score. Vamos lá, como o Edu falou, né? A paralisação da Série A, mas assim, são 2 semanas, o futebol tá rolando ainda em outras competições, no mundo também. Muito assunto bacana pra gente abordar hoje aqui. Com certeza. Eu vou começar logo rolando essa bola, porque a gente vem atravessando no Brasil essa tragédia do Rio Grande do Sul e nós já estamos acompanhando há alguns dias a tentativa, né, de recolocação das pessoas, os resgates, enfim. E até então, o Campeonato Brasileiro não tinha parado. Até que na quarta-feira, depois do posicionamento de 15 clubes da Série A, depois mais 16, favoráveis a essa paralisação, o presidente da CBF, que está em Bangkok, por conta de um congresso da FIFA, decidiu antecipar a paralisação do campeonato. Por que eu digo decidiu antecipar? Porque dia 27 vai ter um congresso técnico, uma convocação de urgência, só para 27 de maio. E aí sim, lá eles decidiriam. Mas como houve um movimento de blocos, os clubes se reuniram, e olha, 16 são favoráveis, 3 não. Palmeiras, São Paulo e Flamengo não, e o Corinthians ficou ali ao processo. Então 16-4. Vamos botar assim o placar. E o campeonato para pelas 2 próximas rodadas, Edu e Cássio. É uma decisão humanitária, é uma decisão social, é uma decisão esportiva para não ter desequilíbrio, já que o Grêmio, Inter e Juventude estão com jogos atrasados. E lá na frente, isso pode atrapalhar o desempenho esportivo. Qual é a tua avaliação, Edu? Bom, Fábio, primeiro de tudo, é claro, né? Aqui ninguém está discutindo, obviamente, a questão humanitária. Isso é a maior tragédia ambiental do país, acho que dá para dizer isso, né? Então, assim, essa questão de todo mundo ser solidário com o Rio Grande do Sul, futebol, outros segmentos da sociedade, isso não está em discussão aqui para mim. Isso, obviamente, vem à frente de qualquer outra coisa. Até por isso, eu defendia que o futebol deveria ter parado imediatamente junto com a tragédia. Agora, eu já nem sei se é mais o caso de parar ou não, porque realmente eu não vejo como isso vai mudar a questão lá do dia a dia do Rio Grande do Sul. Mas por que eu digo isso, que deveria já ter parado? O que faltou? Bom, eu que nessa minha carreira quase de 30 anos de jornalismo já cobri várias tragédias, né, em outros momentos da minha carreira, quando eu não estava dedicado integralmente ao futebol. Assim, existe uma coisa básica nesses momentos, que é o tal do Comitê de Gerenciamento de Crise, certo? Então, assim, quando aconteceu a tragédia, isso a gente está falando ali, foi do final de abril para o começo de maio, né, já há 15 dias, a CBF deveria ter, na minha visão, claro, né, estamos aqui com o debate aberto, a CBF deveria ter instituído o tal do Comitê de Crise. E o que ela poderia ter feito? Ela poderia ter parado o Campeonato Brasileiro imediatamente, e aí poderia, quem sabe,
antecipar algumas Copas que não teriam influência no todo. Por exemplo, Copa do Brasil. A Copa do Brasil, todo mundo sabe, claro, é um mata-mata, né? Um embate entre um time e outro. Se nós temos dois times que não estão envolvidos diretamente, que não tem Juventude, não tem o Grêmio e também não tem o Inter, poderia, de repente, ter usado essas 2 semanas para ter antecipado os jogos da Copa do Brasil e aí, lá para frente, sobrariam datas, sobrariam quartas-feiras, meios de semana, melhor dizendo, para a gente encaixar os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Como a CBF não fez nada disso, agora, obviamente, tem essa paralisação. Lembrando que, se a gente for pegar a tabela hoje do Campeonato Brasileiro, tem 8 times com jogos atrasados. 12 times já cumpriram as 6 rodadas e 8 times não cumpriram as 6 rodadas. E o mais defasado em relação às 6 rodadas é o Criciúma, com 3 jogos apenas. Ou seja, já tem aí a questão da isonomia do futebol, né, do campeonato, que tanto se discute, que tanto se fala, para mim, já ficou para trás até pela Copa do Nordeste, até pela Copa Verde, entendeu? Por causa disso que jogos foram adiados, né? Hoje a gente tem, como eu disse, 8 times que não estão na mesma página dos outros. Então, assim, a isonomia do futebol realmente, com essa tragédia gaúcha, né, com esses trágicos acontecimentos lá no Rio Grande do Sul, ela já ficou defasada. Eu não vejo muito como recuperar isso, né? É um caso, obviamente, de exceção, né? É uma coisa, obviamente, totalmente fora da curva, e agora é a questão de minimizar os danos. Ou seja, a gente vai ter essa reunião aí, né, da CBF, dos clubes na CBF no dia 27. Agora, não adianta nada esperar a reunião para acontecer alguma coisa. Os clubes já têm que estar pensando, já têm que estar realmente olhando os calendários, né? A gente tem aí a questão da Copa América, que o Campeonato Brasileiro não ia parar, portanto, não é uma folga que nós temos no nosso calendário. E aí, Fábio, o meu grande medo, né, é a gente voltar 20 anos no tempo. Porque, por exemplo, eu já ouvi também gente falando, não dos clubes, né, mas do nosso meio, na imprensa, discussões, redes sociais e tal. Vamos suspender o rebaixamento e aí o ano que vem a gente faz um Campeonato Brasileiro com 24 clubes, caindo de repente 8. Porque, Aí é virada de mesa. Não, aí é virada de Exatamente. mesa, né? Aí não cabe, não cabe. Exatamente. Assim, o meu grande medo disso tudo é a gente voltar no tempo, né? Eu acho que tem que ter, o campeonato tem que ser mantido, os 20 clubes. Agora, uma coisa que talvez tenha que acontecer é empurrar o Campeonato Brasileiro para o ano que vem, sei lá. Mas e aí? As federações, né, dos estados vão encurtar os respectivos campeonatos locais? Essa é uma Edu, dúvida que fica, né? então, mas esse ponto que eu quero até passar para o Cássio, e foi levantado pelo presidente Reginaldo Rodrigues nesse período que ele está em Bangkok para o Congresso da FIFA, ele chamou a atenção porque o ano que vem tem o Mundial de Clubes, ou seja, o Campeonato Brasileiro vai ser afetado, porque 3 clubes já estão no Mundial da FIFA, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Se um outro brasileiro conquistar essa Libertadores, será um 4º time, ou seja, 20% da competição estará no Mundial de Clubes. E vai ser uma Copa do Mundo, vai ser um mês de duração. O campeonato vai ter que parar, ou como é que eles vão organizar esse calendário? Que vai esticar em dezembro, a gente não tem dúvida, Cássio. Agora, a data FIFA, e aí alguns times podem sofrer com isso, porque tem seus jogadores convocados, vai ter que ser usada setembro e outubro para poder dar uma encaixada nesse calendário. Como lembrou o Edu, Criciúma tem 3 jogos. Não foi por conta da tragédia no Rio Grande do Sul só. Tem a Copa Verde, tem Copa do Nordeste, jogos adiados por conta de outras competições em andamento, simultaneamente ao Campeonato Brasileiro. Olha, Fábio, eu concordo muito, vou muito na linha do que o Edu falou. A paralisação, ela, na minha opinião, tem que acontecer, mas ela deveria acontecer antes. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, que está vivendo o Rio Grande do Sul nesse momento, é muito grave. E não ter um tratamento qualquer do futebol. Alguém vai dizer, pô, Cássio, mas o que é que o futebol pode fazer para ajudar? Temos muita coisa para ajudar a partir do futebol. Mas a simbologia também é um ingrediente importantíssimo do futebol. O futebol dá valor à simbologia. Talvez seja a indústria produtiva relevante do Brasil que mais dê valor à simbologia, que mais traga aspectos emocionais, sentimentais,
simbólicos para dentro do core business, para dentro da relação com o público final, para construção do seu sucesso. A gente usa a bandeira meio mastro, a gente usa minuto de silêncio. A gente precisa que o futebol dê atenção ao que está acontecendo. Não pode simplesmente seguir em frente. Agora, para mim, essa decisão de paralisar por tempo determinado, é bom destacar. Eu não acho que a paralisação precisa ser, pode ser ou deve ser, sem tempo determinado. Porque não dá para criar um problema tentando ajudar a solucionar outro, né? É lógico que a prioridade está muito clara, é uma questão humanitária, mas do ponto de vista prático, futebol para as causas humanitárias talvez ajude até mais em atividade do que sem atividade. Mas do ponto de vista esportivo, em respeito às instituições importantíssimas do futebol brasileiro, Grêmio, Inter, Juventude, em respeito à própria competição que eles participam e em respeito, claro, ao que está acontecendo, é preciso parar e fazer uma revisita no cenário do futebol brasileiro a partir desses estragos. Devia ter sido antes. Devia ter esse comitê de crise que falou o Edu, agindo no momento que caiu a ficha do tamanho do estrago, do tamanho da gravidade das enchentes do Rio Grande do Sul. Mas aconteceu agora. Ok, não acredito que 15 dias, que 2 rodadas adiadas, elas vão ser suficientes para desestabilizar a estrutura econômica do futebol brasileiro, para desestabilizar uma relação de contratos, de patrocínio, atletas. Vai espremer calendário? Vai. Vai ter perda para todo mundo. Vai ter gente jogando em data FIFA sem jogador convocado. Vai ter gente tendo que estar jogos com um intervalo menor que 66 horas. Aí todo mundo tem que se abraçar e entender que essa perda vai acontecer. Mas esse período, ele precisa ser prático. Ele precisa ser aproveitado para que as cabeças pensantes do futebol e quem for de direito resolva como vai ser daqui para frente, porque, infelizmente, falo de coração partido, infelizmente, Grêmio, Inter e Juventude não terão condição de disputar qualquer competição com a famosa isonomia. Não vai acontecer. Os estragos são profundos, em especial os clubes de Porto Alegre, com seus centros de treinamento arrasados. Inter sem treinamento, Beira-Rio, o Olímpico, que até hoje está debaixo d'água, né, quando a gente gravou no meio da semana. Aí A arena, né? A arena do Grêmio, Então, né? Continua embaixo d'água. É um fato que chama atenção, você tem toda a razão, Cássio. E vai ser difícil essa recuperação, tanto que o Grêmio já vai treinar em São Paulo, vai jogar em Curitiba, você vai ter que começar a criar bolhas, né? Áreas fora, né, Edu? O próprio aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, né, segundo lá a concessionária que Sim. administra, só vai poder abrir em setembro. Setembro, Isso é a isso previsão aí. de hoje, né? A situação pode piorar, sei lá, se voltar a chover, alguma coisa, a situação pode... Realmente, o que vocês falaram da Arena do Grêmio, né? Eu vi imagens ontem lá de Porto Alegre, porque a Arena do Grêmio, para quem não conhece, está logo na entrada ali de Porto Alegre, inclusive numa região bastante carente da cidade, onde a água ainda não saiu. Tem 1,5 metro de água na frente da Arena do Grêmio, ou seja, os dirigentes do Grêmio não conseguiram até hoje nem entrar na arena para sentir ali como que está a situação do portão para dentro, né? Lógico que as imagens que a gente viu são imagens aéreas, né, que mostram que a situação é bastante grave. E só mais uma coisa, Fábio, sobre esse assunto, eu acho que um outro papel agora importante da CBF é, obviamente, conseguir criar meios de financiar esses clubes que foram prejudicados, né? Nós estamos falando aí, sem sombra de dúvidas, de prejuízos de milhões e milhões e milhões e milhões de reais, né? Então, assim, a indústria do futebol, como falou muito bem o Cássio, é muito gigante, é muito grande. Então, uma outra coisa que tem que surgir meio que rápido também são ideias, né? São formas, são iniciativas de fazer com que a indústria do futebol ajude a reparar aí o prejuízo de Grêmio e de Inter, né? A CBF tem muito dinheiro, a gente sabe disso, então, obviamente, não dá para os clubes pagarem essas contas sozinhos, né? Isso é uma outra coisa que temos que acompanhar de perto e, claro, sei lá, de repente, tirar um pouco de renda de cada uma das outras partidas, fazer um fundo, esse fundo ser direcionado lá para o Sul,
enfim, alguns mecanismos aí de financiar essa conta, né, de pagar essa conta, esse prejuízo, tem que ser feitos também, né? Esse é um assunto realmente que tem muita discussão e você deixa aqui o seu comentário, a gente quer ler a sua opinião. A gente vai mudar agora o tema, vamos lá para a Europa, porque, senhores, Vinícius Júnior é apontado como favorito, ou pelo menos finalista, que ele nunca foi, do prêmio Bola de Ouro. Será, Edu, que nós teremos Vini Júnior com números bem expressivos nessa temporada, com a Bola de Ouro, e Neymar ainda sem a Bola de Ouro, porque o Neymar era apontado como o cara, já foi finalista, o Vinícius Júnior pode chegar pela primeira vez e acredita que ele tem as chances realmente de ganhar, passando, claro, pela conquista de Liga dos Campeões e tudo mais, Edu? Sem dúvida, Fábio. Assim, obviamente, como você disse, eu acho que o Real Madrid ganhando a Liga dos Campeões, né, a Champions League, eu acho, contra o Borussia, né, a final é no dia 1º de junho, em Wembley, né, na Inglaterra, eu acho sim que o Vini realmente está entre os favoritos aí de conquistar a Bola de Ouro, né, essa premiação que existe desde lá dos anos 50, né, desde 1956, e o último brasileiro que venceu foi o Kaká, em 2007, né? Lembrando que até os anos 90, esse troféu, né, que é o principal troféu individual aí do mundo do futebol, era dado só para jogadores europeus. E aí depois, em 2006, ou seja, em 94, eles começaram a dar para qualquer jogador que atuasse na Europa, sendo ou não europeu. E aí, em 2006, eles abriram para outras partes do mundo também. É claro que nunca ninguém ganhou fora da Europa, né? Mas, enfim, essa é uma breve história aí da Bola de Ouro, e é por isso que o Pelé nunca ganhou, que o Maradona nunca ganhou. Obviamente que depois, né, quando mudou essas regras lá no final dos anos 90, eles fizeram uma outra lista, né, uma lista que seria mais real, e aí eles colocaram o Pelé com 7 bolas de ouro e o Maradona com 2. Exatamente nos 2 anos que ele ganhou o Mundial com a Argentina, né, 86 e 90. Então vamos ver, eu acho que voltando, sendo objetivo, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Vini tem chance sim, ainda mais se ele ganhar, né, a Champions League junto com o Real, obviamente, né? E se a gente olhar, Cássio, os números dele na temporada são fantásticos, né? O Vinícius Júnior parece viver realmente o melhor momento dele. 37 jogos, somando La Liga, Champions League, Supercopa, Copa do Rei, 23 gols, 11 assistências. Claro, tem aquelas questões extracampo que também destacam a carreira dele, não por culpa dele, Vini Júnior, né? Nos casos principalmente de racismo, mas ele dentro de campo tem sido muito decisivo para o Real Madrid, que tem aí a chance de conquistar mais uma Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund, Cássio. Só na Champions, Eu acho. Bom, bem lembrado. E sendo assim, decisivo nas fases agudas, né? O Vini Júnior ele já mereceria, né, uma participação nessa reta final, desde a perda de protagonismo de CR7 e Messi na Europa, o espaço foi aberto e o Vini foi ocupando. Eu acho, viu, que se ele não ganhar a Champions, eu acho que o Real Madrid chega favorito contra o Dortmund, mas é uma final, um jogo só, e ele já merece o título. Se ele ganhar a Champions, assim, a gente não pode simplesmente conceber ele não ser o Bola de Ouro. E eu acho que existe uma oportunidade aí para o prêmio, né, de reconhecer isso que você falou, Fábio. Além de tudo que o Vini está fazendo em campo, ele está no melhor time, sendo o principal jogador desse melhor time. Né? Não é o Bellingham ainda, é o Vini Júnior. Sim. E ele tem tido um papel fundamental social, de educação na Espanha. É porque a Espanha um dia vai reconhecer isso. Que o Vini está fazendo o que Roberto Carlos acabou ignorando, direito de cada um, não quis levar para frente, o Rivaldo não quis levar para frente, o Daniel Alves levou para frente de uma outra forma, o Vini não. Com seriedade, com enfrentamento, né? Adotou para ele ali, chamou para ele uma responsabilidade ainda maior fora de campo, né? Que ser um cara, um estandarte ali da luta contra o racismo, que é muito comum, sim, nas arquibancadas da Espanha. E ele, sendo o melhor em campo, ao ser premiado por isso, ele também vai ter de alguma forma um reconhecimento pela outra, vamos dizer assim, pela outra faceta, né? Que ele assumiu de não baixar a cabeça para racismo.
de não ceder ao racismo, de encampar uma luta. Então, além de merecer em campo, para mim há muito tempo ele já merece um reconhecimento maior pelo que faz fora. O prêmio é uma oportunidade. Eu acho que o Vini tem tudo para ser o Bola de Ouro. Eu acho que a Bola de Ouro tem tudo para olhar para o Vini e dizer, rapaz, eu preciso que esse cara me ganhe. E com 23 anos, né? Porque ele só tem 23 anos, apesar de todo esse movimento fora de campo que o Cássio bem destacou, né? A maturidade. Mas ele já tem uma Liga dos Campeões, tem 2 Mundiais de Clubes, pelo Real Madrid, tem 3 títulos de campeão da Espanha, e esse cara só tem 23 anos. E esse cara é brasileiro, Edu. Ele pode nos ajudar na seleção, onde a gente tem um protagonista. A gente cresceu aqui, somos de uma geração com 3, 4, 5 protagonistas. Hoje a gente só tem o Neymar que está machucado. Vinícius Júnior pode entrar nesse papel também, Edu. Exatamente, né? E só lembrando, você está falando de protagonistas, né? O Ronaldo, o Fenômeno, ganhou em 97 e 2002. 2002, atrelado, obviamente, à conquista do Mundial do Brasil. O Rivaldo, em 99. E o Ronaldinho Gaúcho, em 2005, né? E o Kaká, em 2007, como já dissemos. Não, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, o Cássio falou do Bellingham, né? Ele é um dos que estão cotados também aí para disputar com o Vini Júnior e tal, essa bola de ouro. Sem dúvida nenhuma, eu acho que, assim, em termos, falando de futebol brasileiro, né, de um jogador brasileiro na Europa, eu acho que nos últimos anos, sem dúvida alguma, é quando o Brasil chega mais perto aí do troféu, e o Vini Júnior claramente merece todas essas glórias, né? Glórias, ele é jovem ainda, é claro, tem muita coisa pela frente, mas sem dúvida nenhuma chegou muito bem lá na Europa, no Real, né? Os primeiros anos chegou meio que não foi grande protagonista, mas agora nos últimos anos, né, ainda mais nesse ataque móvel, né, do Ancelotti, ali com o Rodrigo, com o próprio Bellingham, né, com o Rossellu, que joga de vez em quando, enfim, sem dúvida alguma, o Vini Júnior tem sido fundamental aí nessa trajetória do Real, principalmente na Champions League, né? Ele fez 5 gols na Champions e 15 La Liga que o Real já ganhou. E o Barcelona esse ano não fez frente ao time madrilenho, né? Não, sem dúvida nenhuma. Agora, o Cássio, como é o time entrosado igual do Real Madrid, aqui é o Flash Score. Edu falando esse ataque móvel, rápido e tal. E aí na próxima temporada vem um rapazinho chamado Kylian Mbappé, que não tem um vestiário saudável para lidar não, hein? Como é que vai ser o Ancelotti cuidando de mais uma fera? Como é que doma essa fera? Sobra para o Rodrigo. O que você imagina já projetando 24, 25 de Real Madrid? Olha, Fábio, o Ancelotti, ele já falou que ele é um técnico que se propõe a montar um sistema de acordo com os jogadores que tem. Então, eu acredito que ele vai colocar em campo o melhor no Real Madrid, e o melhor na temporada que vem vai ter o Mbappé, vai ter o Vinícius Júnior, vai ter o Rodrigo e vai ter o Bellingham. Imagina o Bellingham um pouco mais próximo do meio campo, mas claro, pisando na área, e os jogadores de frente com mobilidade muito grande. É um problemão, né? O Vini gosta de jogar pela esquerda, o Vini Júnior gosta de jogar pela esquerda e o Mbappé também. Mas o Ancelotti tem experiência e habilidade para lidar com isso. Eu acredito que ele vai dar um jeito. Agora eu tô curioso para saber que jeito vai ser esse. Mas que ele vai dar um jeito, vai, e a gente vai, com certeza, ver essas estrelas todas juntas em campo. E a gente fica curioso também, Cássio, Edu e amigos Flash Score, com o ambiente, né? Porque a gente observa nas partidas um ambiente de alegria, de comemoração, de todos juntos, né? E as notícias que vêm do PSG não são de todos juntos, né? Então vamos ver se não entra para separar o lado mais francês do Real Madrid, o lado que não é francês, enfim. Torcer para que o futebol ganhe e não perca com a união dos grandes jogadores. O Edu, pegar um avião, sair da Espanha e pedir para a galera, enquanto isso, deixar o like, tá com o passaporte na mão, tá olhando, destino Alemanha, Bundesliga, Bayer Leverkusen, o campeão antecipadamente, com o Xabi Alonso fazendo um grande trabalho e o Leverkusen conquistando a Bundesliga e já de olho em números importantes para essa temporada. Terá uma tríplice coroa aí? Tem chance? Então, assim, eu acho que esse assunto é super interessante, né? Porque o Bayer Leverkusen, primeiro, não é daqueles grandes times da Europa, principalmente em termos de poderio financeiro, né? Então, assim, tá aí com 50 jogos de invencibilidade, sendo que são só 9 empates desses 50 jogos, né? Ou seja, ganhou para burro, fez 18 gols depois dos 90 minutos, o que também mostra como esse time tá sempre ligado, tá sempre a fim de jogo, né? E eu acho que tem todas as chances, por que não,
de ganhar essa tríplice coroa. Aí tudo bem, você vai me falar assim, mas vai ganhar a tríplice coroa com a Liga Europa, não é com a Champions League. Mas, volto a dizer, para o poderio do Leverkusen, isso é um feito gigantesco. Ele que já ganhou, né, a Bundesliga. Aí a semana que vem, no meio da semana, tem a final contra o Atalanta, né, da Liga Europa, e no outro sábado, lá em Berlim, né, no Estádio Olímpico de Berlim, vai enfrentar o Kaiserslautern pela final da Copa da Alemanha. Ou seja, então ele pode ganhar a Bundesliga, pode ganhar a Liga Europa e pode ganhar também a Copa da Alemanha, o que, na minha avaliação, é uma tríplice coroa, sim, e uma tríplice coroa importantíssima para a história do Leverkusen. Para você, Cássio, essa tríplice coroa, essa conquista de 3 grandes competições, dará um peso maior ao Leverkusen, porque o Xabi Alonso foi, inclusive, né, o Xabi foi contactado por outras equipes e falou, não, vou seguir por aqui. Ele dá querer buscar algo maior na Champions, né? Já está garantido da Champions League do ano que vem. Quem não estiver torcendo, me desculpe, para que ele seja campeão da Liga Europa, campeão da Copa da Alemanha e termine a Bundesliga sem derrotas, olha, tá morto por dentro, porque é incrível, assim, um time que não tem grandes jogadores, pelo menos emblemas, né? Podem vir a ser, mas tem, por exemplo, o Xhaka, que aparentemente já estava num caminho mais de reta final de carreira, e o Xabi Alonso pega esses jogadores, pega um time jovem, pega um time que não tinha conseguido um título nacional de Bundesliga ainda, na trajetória de mais de 100 anos, que já tinha tido uma trivice-coroa, né? Tríplice vice-coroa, se é para chamar assim, em 2002, perdeu a final da Copa da Alemanha, perdeu a Bundesliga e perdeu a Champions pro Real Madrid. Você lembra daquele golaço do Zidane em Glasgow? Que ele pega de primeiro um cruzamento do Roberto Carlos Sim, cima. sim. Era o Leverkusen tentando ganhar um título. Aquele time tinha o Lúcio, enfim. O Leverkusen perdeu aqueles títulos e depois foi perdendo a relevância um pouco no cenário europeu. E aí voltou de forma avassaladora. E a forma como eles conseguem conquistar os pontos e manter a invencibilidade na reta final dos jogos, o nível de concentração desse time, sabe? É muito empolgante para quem gosta de futebol. Eu tô torcendo muito, é um time histórico já. Tô com o Edu ali fechadíssimo. É tríplice coroa, sim, senhor. E caramba, pode ser uma tríplice coroa invicta. Então, eu sou assim um entusiasta do que está acontecendo com o Bayer Leverkusen. Estou torcendo sim muito para que eles possam seguir conquistando aí as coisas nessa temporada. E o Xabi Alonso, né? Se mostrando um senhor treinador, mais um, e vai chegar forte aí para buscar um protagonismo no mercado de técnicos europeu. Assim, um cara que realmente está fazendo um trabalho consistente. Você vê que é coletivo, você vê que o diferencial do Bayer Leverkusen não é uma ou outra peça individualmente, não. É um time muito bem preparado. E aí, um time que tem muita ligação com o Brasil, né? Grandes jogadores brasileiros passaram por lá, Jorginho, Paulo Sérgio, Juan, Lúcio, Tita, enfim, dentre outros brasileiros. Então, nós temos uma ligação com o Leverkusen. O Paulinho, recentemente, do Atlético Mineiro, estava lá também. Boa sorte, né, ao Leverkusen nessa reta final. Ramon, sim, Ramon, verdade. Até quando ele volta para o Vasco, quando ele vem para o Vasco em 96, ele estava no Leverkusen. Ramon Menezes, hoje técnico da seleção de base da seleção brasileira. O Leverkusen que naquela época, nos anos 90 e 93, ganhou a única Copa da Alemanha que ele tem até hoje, né? Verdade. Então esse título era muito importante. E um jogador que é muito importante para a Alemanha, mas joga na Muralha Amarela, no finalista da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund, chama-se Marco Reus. 34 anos. Tá novo, mas ele falou que vai parar. E aí, Edu? Não, e aí essa é uma outra história de... o slogan, obviamente eu não falo alemão, não vou nem ousar a falar aqui, mas o slogan do Dortmund... Eu achava que você ia falar o slogan aqui, você tinha se preparado para o slogan. Eu vou falar em português, é amor verdadeiro. O slogan que o clube, que a torcida tem, e o Marcos, né, sem dúvida é essa história. Porque assim, ele foi sondado, ele até saiu, né? Ele não jogou toda a carreira. Ele jogou desde as categorias de base até 2005, depois ele saiu, ele jogou em um ou dois times menores lá do futebol. Um deles é o Borussia Mönchengladbach, né? Aquele nome complicadíssimo de falar. Mönchengladbach, exato. E depois ele voltou em 2012 e está até 2024, né? Ele que tem 424 jogos com a camisa do Dortmund e 168 gols.
Na fase do futebol profissional, ele é o maior goleador da história do Borussia, né? Ou seja, ele é super adorado lá pela torcida, claro, tem realmente essa relação, é um amor verdadeiro dele pelo clube, né? Isso hoje está cada vez mais raro no mundo do futebol, claro, não vai aqui juízo de valor, né? O futebol é profissional, né? A gente está vendo agora a discussão do Cássio com o Corinthians, enfim, mas isso é tema para outro programa, mas sem dúvida essa despedida, né? Ele infelizmente, né, teve muitas contusões meio que na hora errada, né? Quando ele estava voando, por exemplo, em 2014, ele era para ter sido campeão do mundo, porque ele era quase titular daquele time da Alemanha, mas ele se machucou uns meses antes da Copa aqui no Brasil e não veio, né, aqui para o Brasil. Não estava no 7-1, por exemplo, infelizmente por causa, para ele, né, para a Alemanha, infelizmente por causa de uma contusão grave, né, que ele teve naquele ano. E pela seleção alemã, 48 jogos e 15 gols. Realmente o meia sempre ofensivo, que busca o gol, a direção, o drible é na direção do gol e tem a chance, eu acho muito difícil, Cássio, de fechar a carreira com uma Liga dos Campeões. Mas será uma enorme zebra na minha avaliação. Ele que tem como títulos 2 conquistas de Bundesliga, foi eleito 3 vezes o melhor jogador da Bundesliga, 11, 12, 13, 14, 18 e 19. 2 vezes pelo Borussia, campeão da Taça da Alemanha. 3 vezes Supertaça da Alemanha. Tudo pelo Borussia. Mas a Liga dos Campeões me parece um sonho quase inalcançável. Mas como já deixou o Bayern pelo caminho, né? Já deixou outros gigantes ficaram pelo caminho, né? Não vai ter o confronto alemão, Bayern e Borussia, quem sabe? PSG ficou. O Carrasco de 2013, né? Em Wembley também, a última final de Champions, né? E o Roy já era jogador do Borussia. Esse Carrasco ficou pelo caminho, né? Eu estava muito curioso para saber como seria uma nova final Bayern e Borussia Dortmund de novo em Wembley, mas eu vou lhe dizer, viu? Alô, Edu e Fábio, nós temos um enredo de filme aí, né? Uma coisa apoteótica, porque concordo plenamente, o Real Madrid é favorito. Diferente do que aconteceu na final da Liga Europa, eu não posso dizer que estou torcendo pelo Borussia, porque eu também gosto muito do sucesso do Vini, do Rodrigo, dos jogadores brasileiros, mas eu não tenho como negar que essa história é fantástica. Se ele consegue quebrar esse favoritismo no Real Madrid e conquistar a Liga dos Campeões da Europa, num jogo de despedida, caramba, essa história ela precisa ser contada, sabe? Porque tem todo esse drama. Pensa num roteiro de filme envolvendo as lesões, a ausência na Copa do Mundo, a relação que ele tem visceral com o clube de torcedor, as imagens, né, em Paris dele com os torcedores comemorando a vaga após vencer de novo o PSG. Para mim é uma belíssima história, né? E o Marco Reus, ele construiu uma carreira de tanta identidade com o Borussia que com certeza vai ter gente que vai ficar olhando assim, pô, esse cara merecia ganhar esse título. Então, eu acho que vai ter gente ali pegando o caminho do lado amarelo e preto de Wembley no dia 1º de junho para poder torcer por essa conquista do Marco Reus. Seria, sim, um encerramento, um creme de la creme, um sucesso absoluto, um encerramento com chave de ouro. E eu vou lhe dizer, se isso acontecer, eu não vou ficar triste não, sabe? Essa final da Champions, ela tem tanta coisa bacana que o resultado que der eu vou ficar feliz, porque as histórias elas são fantásticas. E essa do Reus, para mim, é uma das melhores. E tem uma história fantástica. O Edu, eu disse para o Cássio, agora falo para você e para nossa audiência Flashcore, que está deixando like, comentando, compartilhando. Entrosamento. Ele falou, olha, encerramento fantástico. Pô, encerramento fantástico está na Premier League. City, Arsenal, a cada rodada aquele briga e tal. Tem a matemática pelo título, Edu. Você com seus números já depurados aí, estamos na reta final. O que vai acontecer na última rodada? Bom, essa matemática é até relativamente fácil, né? Porque assim, o City, nesse momento, está 2 pontos na frente do Arsenal, né? Os dois times jogam em casa. O Arsenal vai enfrentar o Everton, né? Que é o rival ali, é da cidade de Liverpool, né? O rival do Liverpool regional ali, local. E o City vai enfrentar o West Ham, né? Outra equipe londrina ali e tal. Os dois times, nem o Everton, tanto o Everton quanto o West Ham, também não estão mais brigando por nada nesse campeonato. Ou seja, todo o favoritismo está, obviamente, mais uma vez no lado da equipe do Guardiola. Lembrando que, se houver, de repente, um tropeço do City e uma vitória do Arsenal, né, aí a gente vai para o saldo de gols.
E no saldo de gols, o Arsenal tem um gol a mais do que o City nesse momento, 61-60. E aí o terceiro critério é gols a favor. E aí o City está muito na frente. O City tem 93 gols marcados contra 89 gols marcados. Ou seja, para tirar essa diferença num jogo só é bastante complicado. Então, assim, quase tudo indica que o City mais uma vez vai ser campeão da Premier League. O City que não perdeu, né? Não perde ainda nessa Premier League, né? Essa reta final avassaladora, né? O Arsenal, obviamente, não conseguiu ficar ali na frente, né? Principalmente por causa do desempenho do City. Eu acho que o City não vai abrir mão desse título mais uma vez nessa última rodada, mas como é futebol, obviamente, tudo pode acontecer, né? Agora, é curioso, né, Cássio, que o City parou em determinado momento, foi jogar o Mundial, teve jogo mais apertado no calendário e nem assim ficou para trás na classificação. Buscou a virada, até o Liverpool em alguns momentos também se engraçou para se aproximar, mas tem jogos, por exemplo, a gente olhando aqui na 33ª rodada, o Arsenal perdeu em casa para o Aston Villa. Apesar da grande campanha que faz o Aston Villa, que é o quarto colocado, quem briga pelo título não pode perder em casa numa reta final, né? E aconteceu com o Liverpool também, né? Liderava, perdeu em casa para o Crystal Palace, jogos também que não estavam na programação. É incrível. O que o Manchester City causa é uma assombração, né, nos seus concorrentes, porque a campanha do Arsenal é fantástica. Mas é impressionante como você não pode errar quando se trata de enfrentar o Manchester City numa corrida de pontos, né? Num campeonato longo. A última derrota na Premier League do City foi em dezembro, velho. O time não perde, simplesmente se recusa a perder. E essa eficiência é que me faz crer também que o título está muito encaminhado para o Manchester City. Porque é um time que compete num nível tão alto que campanhas fantásticas, como o Liverpool, que fez uma campanha recentemente e foi segundo colocado, perdeu para o City, com um número de pontos que garantiria 90% dos títulos em outras edições. Essa é a sina de quem compete contra o Manchester City, que ano passado tirou o Arsenal na reta final, passou o Arsenal, e esse ano, quando o Arsenal parecia que podia assumir a liderança de novo, acabou dando um vacilo contra um time muito forte em casa, e aí o City tomou para ele a ponta. Vou dizer um negócio para você, é muito complicado, e se esse título se confirmar, título histórico, né? Será um tetracampeonato inédito na história do campeonato inglês. Nenhum time conseguiu vencer 4 edições seguidas, e o Manchester City, do Pep Guardiola e companhia, está ali a uma vitória de conseguir esse feito. E a gente vai bater papo num próximo episódio, mas tem um detalhe da Premier League que vai ser votado agora nos próximos dias, é a saída do VAR, hein? O VAR está causando uma confusão na Premier League. Os caras listaram 9 temas, dentre eles a comemoração de gol, que é frustrante, os erros que são visíveis e a arbitragem inventa uma nova regra em uma linha geral que eles estão dizendo. Olha, eu achei que a reclamação era só no Brasil e lá o VAR é rápido, hein? Imagina se eles viessem aqui na Comebol, não conta pra ninguém não, mas no jogo do Botafogo que eu fiz no outro dia contra a LDU, foram 10 minutos o VAR analisando o gol. 10. É inacreditável, É inacreditável. Eu acho assim, só rapidinho mesmo uma frase, eu acho que o VAR é uma boa ferramenta, ela só precisa ser melhor utilizada, mas isso é... Agora, tem uma outra coisa histórica que eu só queria também chamar a atenção na Premier League desse ano, que é lá embaixo, na ponta se pegar a tabela ao contrário, na outra ponta da tabela, na tabela de baixo. Só pela segunda vez na história, os 3 times que subiram no ano passado, na temporada passada, vão cair agora esse ano de novo, né? O Sheffield United já foi, o Burnley também já foi, e o Luton Town só não vai se acontecer um milagre daqueles inacreditáveis, né? Praticamente rebaixado. Ou seja, os 3 times que subiram no ano passado estão caindo agora esse ano, e só havia acontecido uma única vez na história da Premier League, lá na temporada 97 e 98. Os 3 times somados têm 66 pontos ganhos, ou seja, a campanha é horrível dos 3, inclusive o Sheffield United, que é o último, ele tomou já 101 gols na Premier League nessa temporada. Então, infelizmente, são 3 times aí que vão voltar lá para a Championship, né? Que é a Série B lá da Inglaterra. Para a gente fechar, um outro recordista, falamos ainda há pouco de Marco Reus, estamos falando de recorde da Premier League, Jürgen Klopp, ex-jogador do Mais, mas um treinador vitorioso, 56 anos, que surpreendeu até o Guardiola, que é o grande adversário, Liverpool e City,
nos grandes duelos. Olha, para mim chega. Vou embora, estou aqui desde a temporada 2015-2016, mas estou de saída depois de 488 jogos. Faz o jogo de 489 na última rodada. Perde muito o futebol inglês sem o Jürgen Klopp, ô Cássio? Nossa senhora, demais. Que personagem o Jürgen Klopp. Ele é um cara, mais um daqueles que a gente precisa separar um tempo para acompanhar, para entender, não só o que ele faz em campo, como ele também faz fora. Admirado pelos seus rivais, concorrentes, vencedor pra caramba. Impressionante o que ele construiu com o Liverpool. Ele fez o Liverpool ser um time fortíssimo, e o Liverpool não é aquele clube que vai buscar as principais peças, não. Faz contratações boas, mas principalmente descobre jogadores interessantes, coloca esses jogadores numa prateleira e eles se tornam super jogadores do Liverpool. Quem era o Salah, né? Antes do Liverpool do Klopp, né? O jogador ficava ali pro Chelsea, pro Roma, tinha algum destaque, mas virou um senhor jogador. Roberto Firmino, que foi ganhar títulos realmente no Liverpool, e virou um grande jogador, um 10 com a 9, né? Aí você viu outros jogadores chegando, aparecendo, se destacando, e o Liverpool conquistando, quebrou o jejum de Premier League, né? E bateu na trave algumas outras vezes, porque, repito, né, disputar com Guardiola não é fácil. Se não fosse Guardiola e o City, provavelmente o Klopp teria outras conquistas ainda com o Liverpool. Aquela virada fantástica na Champions League, né, de 2019, contra o Barcelona, final contra o Tottenham, e título também europeu. Olha, é um personagem que vai fazer muita falta. A pressão pós-perda que o Liverpool exerce, a capacidade de jogar em intensidade alta, praticamente 90 minutos. Isso é dele, isso é a assinatura de Jürgen Klopp, velho. Assim, e é um cara fantástico, as entrevistas dele são fantásticas, né? Então, assim, que pena. Entendo, né? O cara cansa, ele é intenso, imagino que essa intensidade do time seja refletida também no dia a dia dele, o cara se desgasta, mas a gente vai sentir saudade. Eu já tô sentindo saudade. Eu queria muito que ele ganhasse mais outro título, ele ganhou a FA Cup, né? Mas em algum momento chegamos a pensar, será que ele vai ganhar tudo? Mas aí saiu na Copa da Inglaterra, saiu na Liga Europa, para Atalanta, e escorregou aí na reta final da Premier League também com o time. Eu até uma treta com o Salah, enfim. O Jürgen Klopp vai sair, independente do que acontece nessa reta final. É um senhor técnico de futebol, um técnico histórico, e quando ele estiver chorando lá na despedida, e com certeza vai ter uma linda homenagem, eu vou estar chorando junto assistindo, tenho certeza. Edu, pra gente fechar, você sabe quem é o treinador que ele mais enfrentou na carreira? Essa eu joguei, vamos ver se você tem em mente aí. Klopp? Não faço ideia. Foi o cara que mais lamentou na Premier League ele sair. Dê a dica, hein? O próprio Guardiola, não? Exatamente. Pep Guardiola, por 30 vezes eles se enfrentaram e o Jürgen Klopp venceu 12, perdeu 11, empataram 7. Ou seja, um duelo equilibradíssimo, né? Tem uma história interessante, né? Porque lá na Inglaterra, na Europa como um todo, né? Essa saída do Klopp realmente está gerando comoções, assim, tal, né? O The Athletic, né? Que é aquele veículo de comunicação que foi comprado pelo New York Times, está fazendo uma série de 4 ou 5 capítulos sobre a história do Klopp, né? Enquanto treinador. E tem uma história muito interessante, né? Assim, que uma das coisas que deu muito certo pro Klopp foi como ele abraçou a cidade de Liverpool, né? O pessoal em Liverpool, até antes o próprio clube da cidade estava meio em baixa com os próprios moradores, e agora não. Realmente a torcida está mais entusiasmada com a equipe, né? Inclusive tem uns estudos lá de umas consultorias britânicas dizendo que essa boa fase do Liverpool criou até 4.500 empregos na cidade, né? Porque o Liverpool, obviamente, agora está sendo mais seguido, né? Tem mais gente visitando lá a cidade, as instalações, o museu, a loja, enfim. E aí inclusive o Anfield, né, está sendo remodelado por causa disso e tal. Então, assim, tem uma entrevista com o prefeito da cidade elogiando demais ele, que obviamente é alemão, né? Ele que chegou na cidade, abraçou a cidade, então tem todo esse outro lado aí, porque parece, obviamente que eu nunca tive contato com ele pessoalmente, parece que era uma pessoa muito humana, mas os relatos que vêm lá de Liverpool realmente reforçam essa impressão que a gente tem aqui no Brasil, só acompanhando o Klopp pela TV, né? E em termos de títulos, foram 7 títulos em 9 anos, 2 deles importantíssimos, né? A Premier League ali na temporada 19-20, o Liverpool não ganhava a Premier League desde os anos 80,
e depois, antes, né, na temporada 18-19, a Champions, né? Ele ganhou a Champions League, que o Liverpool não ganhava há mais de 10 anos, e ganhou também o Mundial da FIFA, né? Com o Liverpool, um título mundial aí para a equipe britânica. Ele que vai fechar a carreira com o seu terceiro clube, começou no Mais, depois avançou e está hoje, né, na equipe do Liverpool, apenas 3 clubes na carreira do Jürgen Klopp, realmente, sempre ficando com trabalhos longos, Dortmund, né? Mas Dortmund e o Liverpool, sempre 7, 8 anos, 9, nunca aquele trabalho de uma temporada só, né? Realmente, Agora, o ambiente provavelmente com ele é sensacional. e só uma última coisa, oficialmente ele não está dizendo que está encerrando a carreira, né? Ele falou que está parando por um período sabático e tal, pelo menos não vi nenhuma declaração literal dele falando assim, ó, estou encerrando a carreira, vamos ver. Que bom, eu tava nessa impressão que ele ia curtir aqueles milhões de euros e deixar o futebol, que seria uma pena. Tomara que ele volte daqui a 2 anos, revigorado, doido para trabalhar. Cássio, tomara que você volte logo também com a gente aqui. Foi bom demais bater esse papo com você em mais um episódio do nosso Flashcore Podcast. Até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Um grande abraço. Um abraço para você também, Edu. Obrigado a todo mundo do Flashcore. Maravilhoso, né? Sempre bom, papo gostoso. Se deixar seguinte, já puxar o fio e tome resenha. Excelente. Se chamar, tô aqui, estarei de volta. É um prazer estar na companhia de vocês. Um abração. Obrigado. Com certeza. Edu, mais uma vez, bom demais bater esse papo. Mais um episódio para conta. Grande abraço, Fábio. Um abraço também a todas e a todos que nos acompanham. Vamos aí, o fim de semana tem muito jogo interessante, né? Fora do Brasil. E semana que vem, rodada totalmente voltada para a Copa do Brasil, que também estaremos acompanhando aqui de perto na Flash Score. Um grande abraço. Tchau. Com certeza, com certeza. Eu convido você a baixar o nosso aplicativo Flash Score e ter informação na palma da sua mão. Vou dedicar esse nosso episódio, o Flash Score Podcast, a 3 figuras fantásticas da comunicação que nos deixaram nessa semana. Antero Greco, aos 69 anos, vítima de um tumor cerebral, que faleceu em São Paulo. Silvio Luiz, de 89 anos, tinha sofrido um derrame durante uma transmissão ao vivo na Record, estava em coma induzido, também foi morar no céu. E o Apolinho Washington Rodrigues, um outro cara genial da comunicação, do rádio, da TV, dos sites, enfim. 3 lendas da comunicação que hoje reforçam o time lá de cima. A gente dedica esse episódio a esses 3 grandes nomes da nossa comunicação. Muito obrigado pelo seu carinho e até a próxima.